Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, dando sequência, então, à nossa aula sobre a lei de execução penal, a gente falava na aula passada sobre os estabelecimentos prisionais, tá? Eu falei para vocês que aqui, dessa parte, o que é importante, né? Essa questão aqui da separação, né? Que vai ter um estabelecimento próprio para mulher e para maior de 60. Isso aqui, normalmente, o pessoal não se liga muito, tá? Que podem ficar no mesmo conjunto arquitetônico, só que em prédios separados, não tem problema, tá? A questão do estabelecimento feminino, né, para as mulheres, né? O que tem que ter o estabelecimento feminino? Tem que ter um berçário, para quê? Para que as mulheres que estão amamentando possam amamentar os seus filhos, né, no mínimo até 6 meses, tá? Importante isso. E nesse estabelecimento feminino, nesse estabelecimento para mulheres, só pode trabalhar na segurança, naquele estabelecimento ali, agentes do sexo feminino. Tá? Qual é a exceção? Falei para vocês que a exceção é o pessoal do quadro técnico, né? Advogado, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, médico, tá? Aí sim, esses, né, do quadro técnico pode ter homem atuando ali, né, atendendo as mulheres. Mas o pessoal da segurança é só agentes do sexo feminino. Preste atenção nisso, tá? Beleza? Depois falamos aqui de funções que podem ser entregues à iniciativa privada, a uma empresa privada, e funções que são indelegáveis, que é o 83B. Eu disse para vocês prestarem um pouquinho de atenção aqui, por quê? Porque de tempos em tempos acaba acontecendo no sistema prisional um boato, né? Falando sobre, vamos privatizar a SUSEP, vamos privatizar o sistema prisional, vamos entregar para uma empresa privada fazer todo o serviço, não vai ter mais concurso público. O que a LEP nos diz? A LEP nos diz que até algumas atividades acessórias, complementares, periféricas, podem até ser entregues à iniciativa privada. Mas a LEP nos traz a garantia no 83B aqui, ó, que são indelegáveis, ou seja, o Estado não pode delegar. Delegar é quando o Estado entrega para a iniciativa privada algo para que a iniciativa privada faça no seu lugar, né? O Estado deveria fazer, mas não quer fazer aquela atividade. Ele entrega para a iniciativa privada. Aí ele entrega, delega ou privatiza, né? Como o termo que normalmente vem na mídia, tá? O que a LEP nos diz? A LEP nos diz que as funções de direção, chefia, coordenação do sistema prisional, né, o exercício do poder de polícia, ou seja, a atuação principal, né, do sistema prisional, a classificação de presos, né, principal, isso é muito importante, a aplicação de sanções, o controle de rebeliões, o transporte dos presos, as escoltas, custódia, isso, pessoal, não pode ser entregue pelo Estado para a iniciativa privada. Tá? Isso tem que ser feito por quem? Por agentes do Estado, por servidores do Estado. Tá? Então, é uma garantia da Alep que essas funções não serão privatizadas, não serão entregues, delegadas à iniciativa privada. Tá? É uma garantia, então, de que para essas funções aqui, né, basicamente quase tudo, né, que é importante aqui no sistema prisional, sempre vai ter que ser feito isso por agentes do Estado, ou seja, agentes públicos, ou seja, servidores públicos. Então, vai ter concurso para essas funções aqui, quase que sempre, e o sistema prisional não pode ser privatizado, tá, pessoal? Beleza? Beleza. Por fim, a gente viu que o preso provisório deve ficar separado do preso condenado, ou seja, do condenado, que é aquele que tem uma sentença transitada em julgado, tá? Contra ele. Beleza? Então, vimos isso também. Agora, pessoal, a gente vai ver como que vai se dar a separação entre os presos provisórios, somente presos provisórios, né? Como que vai ter uma separação entre os presos provisórios? Vai ter, né? Aquele que cometeu um crime mais grave vai ficar separado, aquele que cometeu um crime mais ou menos fica separado, e aqueles crimes mais leves também ficam separados. Entre os presos provisórios, há também uma separação. E entre os presos condenados também vai haver uma separação, ou seja, uma classificação, né? Tá? E a gente vai ver qual vai ser o critério para fazer essa separação. Ó, vamos lá. Ó, os presos provisórios ficarão separados conforme os seguintes critérios, tá? Vamos lá. Ó. Primeiro, acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Ou seja, pessoal, esses presos que são provisórios, que estão respondendo por um crime hediondo ou equiparado, vão ficar no lugar, tá?
diferente dos demais. Por quê? Porque, em tese, pessoal, o crime hediondo ou aquele crime equiparado hediondo é aquele crime que causa uma maior repulsa, né? Uma maior repugnância, aquele crime, em tese, mais grave, né? Que causa uma repercussão maior na sociedade. Então, por isso que esse é o primeiro critério de separação. Presos provisórios que estão respondendo, acusados por ter cometido crime hediondo ou equiparado, tá? Já vou colocar no esqueminha ali para nós, que a gente já vai completando, né, o nosso mapa mental e já vai facilitando o nosso estudo, tá? Ó, qual é o critério de separação dos presos provisórios? Pessoal, aqui, ó, não são presos condenados, tá? São presos o quê? Presos provisórios. Tá? Ou seja, aquele preso que está respondendo a um processo, tá? Mas mesmo assim a LEP diz, olha, entre esses presos provisórios existe vários tipos de presos, né? Aquele preso que responde por crime equiparado, hediondo ou crime equiparado, né? Aquele preso que responde por um crime cometido com violência ou grave ameaça, aquele preso que responde por crime que somente um crime que não é equiparado hediondo, não é hediondo, não tem violência, não tem grave ameaça, né? É um furto, né? Um crime comum sem violência ou grave ameaça. Esse cara não deve ficar junto com esse cara aqui do crime hediondo ou equiparado, por isso que a LEP separa, tá? Então esse aqui é o critério de separação. Vou colocar aqui, ó. Presos provisórios, ó, separação. Tá? Beleza? Vamos voltar então aqui para nossa lei e aí a gente agora vai para o próximo critério de separação dos presos provisórios. Ó, quem são os próximos? Ó? Depois eu coloco quem? Ó, eu separo, ó, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Ou seja, aqui, ó, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ó, violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, esse cara aqui, ele não cometeu um crime hediondo, ele não está respondendo por crime hediondo ou equiparado, que é o primeiro critério. Mas ele cometeu um crime, ele está respondendo por um crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou seja, ele cometeu uma lesão corporal grave. Tá? Não é hediondo, nem equiparado hediondo, mas tem violência, né? Ou grave ameaça contra a pessoa. Tá? Beleza? Então, esse é o nosso próximo critério de separação dos presos. Tá? Vamos colocar lá, então. Aí vamos incluir aqui, ó. Ó. Então, ó, já começamos a listar aqui o nosso critério, a nossa separação dos presos provisórios. Eles vão estar separados. Primeiro lado, separa de um lado aqueles que são acusados por terem cometido crimes hediondos ou equiparados, ou seja, um homicídio qualificado, equiparado, tortura, tráfico, terrorismo, tá? Beleza. Não é nenhum desses aqui, mas ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, né? Uma lesão corporal grave. Bom, então separa também, não deixa junto com os hediondos ou equiparados, e separa para o outro lado, tá? Beleza? Qual é o próximo critério de separação? O próximo critério, claro que é um crime em tese mais brando, né? Vai ser aquela situação em que ele cometeu outros crimes ou contravenções, ou seja, diferente do critério 1, ó, deixa eu só pegar aqui, 1 e 2, ó. Ó, são aqui, ó, acusados pela. É o nosso critério 3, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções. Tá? Então, aqui um furto, que não tem violência contra a pessoa, tá? Um estelionato, tá? Não é crime hediondo, nem equiparado hediondo, tá? Não se encaixa no 1, não se encaixa no 2, por quê? Porque não é crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vai cair onde? No 3. E esse cara que cometeu um crime em tese mais leve, um furto e um estelionato, ele tem que ficar separado do 1 e do 2, né? Porque senão vai se misturar lá. O que a lei pensa? Bom, se misturar todo mundo, quando vê esse cara do 3 aqui, ó, que cometeu um crime mais leve, né? Um furto, um estelionato, se ele ficar junto com 1 ou 2, ele pode acabar evoluindo, né? No mundo do crime e aí progredir e para cometer crimes mais graves, tá? Então, por isso que a lei pensou nessa separação, tá? Vamos lá, então completar aqui o nosso esquema, ó. Beleza? Ó. Então, pessoal, ó, os presos provisórios, né, a separação é essa: crimes hediondos ou equiparados, crimes com violência ou grave ameaça, e também, depois, outros crimes ou contravenções. Então, se eu não me encaixar no 1, se eu me encaixar no 1, eu fico de um lado. Se eu me encaixar no 2, eu fico do outro lado. Se eu me encaixar no 3, eu vou para o outro lado. Tá? Então, faz ali a classificação. Ah,
Tá chegando o Zé aí. Bom, o Zé cometeu um homicídio qualificado. Bom, então o homicídio qualificado é um crime hediondo. Então, o Zé vem para cá, para o lado do pessoal dos crimes hediondos ou equiparados. Ah, chegou o João, cometeu o quê? Uma lesão corporal grave. Bom, então o João está no 2 ali, um crime que não é hediondo, nem equiparado hediondo, mas tem violência, o grave ameaça contra a pessoa. Bom, então o João vem para cá, tá? Para o critério 2. Tá? Ah, chegou o fulano aí, ele cometeu um crime de furto ou um crime de estelionato, bom, não é hediondo, não é com violência ou grave ameaça, então ele está no critério 3, ele vai para a galeria dos caras que cometeram outros crimes ou contravenções. Então, tu faz essa separação, tá, pessoal? Essa separação é para os crimes, para os presos provisórios ou presos provisórios que estão respondendo, tá? Que não tem condenação. Agora a gente vai ver a separação dos presos condenados, aqueles presos que já estão condenados. Eu também vou separar. A separação vai ser quase a mesma, só vai ter uma pequena diferença aqui num ponto desses, tá? Então, beleza, vou copiar isso aqui para colocar num próximo slide aqui, ó, num próximo esquema, para facilitar para nós, ó. Beleza, agora já está aqui, ó, tá? E aí a gente só vai mudar aqui. Vamos colocar presos condenados, tá? Aí é diferente. Não estamos mais falando do preso provisório, estamos falando aqui do preso condenado, tá? Beleza? Ó, vamos retornar então para a LEP para a gente fechar a classificação, a separação dos presos condenados, tá? Então, fechamos aqui a questão do preso provisório, tá? Tem mais alguma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês antes de entrar nos presos condenados, tá? Importante frisar para vocês, ó, o preso, ó, que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal, tá? Ficará em independência separada, tá? Então, esse preso aqui, pessoal, está respondendo por um processo, e ele trabalhava, né, como policial, como agente penitenciário, ou trabalhava no sistema de justiça, ou seja, na administração da justiça criminal, esse cara vai poder ficar separado. Por quê? Porque pode que os presos, né, não queiram muito bem ver esse cara, por quê? Porque ele trabalhava com a justiça, trabalhava com a polícia, então pode que dê algum problema. Então, para evitar que dê esse problema, o que tu faz? Tu separa esse cara. Então, esse preso, que é um preso provisório, ele não vai ficar em nenhum daqueles grupos ali, ele vai ficar separado. Por quê? Porque ele era funcionário da administração da justiça, tá? Deixa eu colocar esse esqueminha para vocês aqui, ó, lá no nosso esquema para fechar, né, para vocês lembrar que esse cara aqui, ele não vai se enquadrar em nenhum daqueles critérios. Por quê? Porque ele era funcionário da justiça, então, da administração da justiça criminal, então ele vai ficar separado, ó. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui mais um esquema, ó. Ó, funcionário da administração da justiça criminal. Beleza? O que acontece com esse cara aqui? Ó, esse cara aqui, ó, ele não vai ficar... Se ele pode ter cometido um crime hediondo, ele pode ter cometido um crime com violência ou grave ameaça, ou qualquer outro crime, um furto ou estelionato, tá? Em tese, uma pessoa normal ficaria num desses grupos aqui, nessa separação aqui, nesses critérios que a gente já estudou, tá? Mas como ele tem uma característica especial, que ele era funcionário da justiça criminal, funcionário da administração da justiça criminal, né? O cara era policial, o cara era agente penitenciário. Como é que tu vai colocar esse cara junto com os outros presos? Não tem como. Então, o que tu faz? Mesmo que ele tenha cometido um desses três aqui, tu coloca ele separado. Separa ele, tá, pessoal? Então, cuide. Eu vou separar o funcionário da administração da justiça criminal? Sim, esse cara, ele fica separado dos demais. Beleza? Beleza, então, vamos voltar para a LEP agora, para agora sim a gente entrar na parte que fala, ó, dos presos condenados. Quais são os critérios para separar o preso condenado? Ó, os presos condenados, aquele que já tem trânsito em julgado, ou seja, aquele preso que tem uma sentença definitiva, tá? Não cabe mais recurso, ele já é considerado condenado, tá? Ó, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios, tá? Primeiro critério, ó, é o mesmo lá de cima, condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Mesma coisa do primeiro critério lá, ó, dos presos, ó, provisórios, tá?
hediondos ou equiparados. Separe, então, esses presos condenados por crime hediondo ou equiparado, né? Que já está condenado. Segundo critério, pessoal, o segundo critério que vai separar o crime com violência ou grave ameaça à pessoa entre reincidente e primário, tá? Então, só aqui que vai mudar, tá? O cara cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí eu vou olhar se ele é reincidente, se ele já cometeu mais de uma vez, já é condenado pela segunda ou terceira vez, ou se ele é primário. E aí eu separo ele, tá? Lá no esqueminha vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso preso condenado. Ó, pessoal, onde que vai ter uma mudança? Vai ter uma mudança aqui, ó. Esse segundo critério, eu só divido ele em dois, tá? Ó, cometeu um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí eu divido ele entre reincidente e primário, tá? Ó, deixa eu abrir aqui. Ó, 1, 2, tá? Esse critério aqui que nós vamos usar, ó. Beleza? Ó, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco meu foco aqui. Beleza, aqui, ó. Pessoal, o segundo critério, falando do preso condenado, é a única diferença para os presos provisórios na separação, tá? Por quê? Porque aqui, o que eu faço? O preso que foi condenado por crime com violência ou grave ameaça à pessoa, eu divido ele em reincidente e preso primário, tá? Beleza? Tranquilo? Deu para pegar? Tá? O preso reincidente é aquele preso que cometeu o crime, ó, pela já mais de uma vez, tá? E está voltando novamente para o sistema prisional. Tá? Então, esse cara já é o cara conhecido na casa prisional, né? Já é o cliente antigo. Tá? Então, esse cara eu separo, porque esse cara já tem mais tempo no mundo do crime. Esse cara que cometeu um crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, mas que é primário, a primeira vez que ele está entrando no mundo do crime, foi condenado pela primeira vez, eu separo. Eu tento separar ele do veterano. Por quê? Porque o veterano pode, em tese, contaminar ele, né, com o mundo do crime. Tá? Então, ó, fulano cometeu um crime de roubo, né? Um crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Beleza. Os dois cometeram o mesmo crime, junto, tá? Estavam juntos. Só que o Zé já tem 3, 4 condenações. O Zé é reincidente, então o Zé vai para um lado. O João é a primeira vez, tá? Então o João é primário, então ele vai para o outro lado. Tá? Então, a única diferença, basicamente, é essa, tá, pessoal? Aí vamos ver agora o terceiro critério, né, que está lá na LEP. Ó, o terceiro critério aqui, ó. Aqui fizemos a separação entre reincidente, tá? E primários, tá? Segundo e terceiro, já fizemos a separação, tá? Beleza? Ó, vejam que é a mesma coisa, ó, violência ou grave ameaça. Ó, violência ou grave ameaça à pessoa. A única diferença é se eu sou reincidente ou se eu sou primário, tá? Deixa eu até mudar a cor aqui, ó, para facilitar aqui, ó, tá? Beleza. Depois o quarto critério, né? O quarto critério é qual? O quarto critério, pessoal, são os demais condenados, tá? Pela prática de outros crimes ou contravenções diversas, tá? Mesma coisa do que a gente já tinha visto no nosso esquema lá dos presos provisórios, ó. Outros crimes ou contravenções. É o que a gente vai colocar agora lá no nosso esquema, para finalizar e para fechar, ó. Ó, já está aqui, na verdade, não precisa nem colocar, né? A gente tinha copiado aquele esqueminha, ó. Então, fechamos aí o nosso esquema, ó. Olhem só para vocês verem. Deixa eu puxar para cá. Ó, presos condenados. Qual é o critério para separar eles? Primeiro, crimes hediondos equiparados. A mesma coisa dos provisórios. Segundo, crime com violência ou grave ameaça à pessoa. A mesma coisa dos provisórios. Qual é a única diferença? Que aqui nos condenados eu separo eles entre reincidente e primário. Aquele cara que tem mais de uma condenação é aquele cara que tem a primeira condenação. Está entrando pela primeira vez. Eu separo eles, tá? Depois, terceiro critério, o igual ao do preso provisório é aqui. Crime, outros crimes ou contravenções, tá? Que não sejam hediondos ou equiparados e que não tenham violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? Beleza? Fechamos aqui. Beleza? Fechamos aqui. Vamos voltar para a nossa lei de execução penal, tá? Terminou aqui, ó. Agora, o quarto, pessoal, vai falar o quê? Daquele preso
que ele é ameaçado no sistema prisional. Ele sofre uma ameaça contra a sua integridade física, moral e psicológica. O que tu faz com esse cara? Se esse cara está ameaçado, né, na galeria, lá onde, na casa prisional, tu separa ele dos demais para manter, para garantir a sua vida, a sua integridade física, tá? Ó, olha o que diz aqui o parágrafo 4º, ó. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada, ó, o que acontece com ele? Pela convivência com os demais, ó, ficará segregado em local próprio, tá? Então, ele terá um local próprio, por quê? Porque ele está ameaçado, tá? Então, vamos colocar essa observação lá, porque é bem importante, tá, pessoal? Aquele preso ameaçado, claro que tu não vai deixar ele junto com a galera, se ele está ameaçado, né? Se tu deixar lá, vão matar o cara, ou vão tentar contra a vida dele, né? Contra a sua integridade física, moral, psicológica, tá? Então, a gente vai esquematizar, então, para deixar ele também separado, ó. Vamos acrescentar aqui mais um, ó. Opa, aqui, ó. Vamos colocar o preso ameaçado, tá? O que vai acontecer com o preso que está ameaçado, né, pelos demais, ó? Separa, né? Vai haver em local próprio. Ou seja, ele vai ficar isolado, tá? Beleza? Essa, olha só, cuidem que eles podem cobrar para vocês se essa ameaça é somente da integridade física. Não, pessoal, olha o que diz a LEP. É em relação à sua integridade física, moral e psicológica, tá? Cuidem isso aqui, beleza? Ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tá? Então, integridade física, moral ou psicológica. Tá? Então, esse preso foi ameaçado, separa, isola, coloca no local próprio. Tá? Quando ele sofre ameaça em relação à sua integridade física, moral ou psicológica. Beleza? Beleza, então finalizamos aqui, né? Esse esqueminha aqui dos presos, tá? Fizemos aqui a separação, beleza? Na próxima aula a gente retorna para falar um pouco mais, né? Continuar a nossa lei de execução penal, aí adentrando já especificamente nos estabelecimentos prisionais. Vamos falar da penitenciária, vamos falar da colônia agrícola, vamos falar da casa do albergado, tá? Vamos ver quem é que fica na penitenciária, quem é que fica na colônia, quem é que fica na casa do albergado, quem é que fica na cadeia pública, tá? Vamos fazer essas separações que caem seguido em prova, tá, pessoal? Até a próxima aí, bons estudos.